Boa noite, dia 22, 22º episódio de Why Not Live, uma data bem marcante, gostei dessa numerologia. Hoje a convidada é a Michele Bravos, que é jornalista, ela faz mestrado em Direitos Humanos também e é fotógrafa além de tudo. Essas fotos maravilhosas também aqui atrás foram ela que tirou. E o assunto de hoje é Jordânia, gente. Primeira pergunta que eu vou fazer pra você, que eu tenho certeza que vocês já vão se encantar, é por que Jordânia? O que te levou pra lá, Mi? Bom, Ana, não tem como eu falar dessa viagem para a Jordânia sem eu falar daquilo que eu acredito, sem falar de propósito de vida. Ir para a Jordânia, principalmente nesse momento em que o mundo vive, né, o Oriente Médio vive com a crise humanitária ocorrendo lá, teve muito a ver com aquilo que eu entendo como missão mesmo, de ir para perto dessa realidade, assistir essas pessoas, né, dar assistência a essas pessoas, fosse assistência social de fato, ou num abraço, num olhar, ou servindo como jornalista. Sim. Mas era ir para perto dessas realidades por acreditar que existe um propósito maior em tudo que eu faço mesmo, né? É algo como que um chamado que eu acredito que vem de Deus, assim, para minha vida e que me move em direção a essas realidades. E como jornalista também, olhar para essa crise e diante de tantas notícias que a gente vê, estatísticas, né? 65 milhões de deslocados no mundo todo, são 6 anos de conflito, né? No campo de Zaatari, que é o campo lá na Jordânia, o campo de refugiados, já são mais de 100 mil pessoas nesse campo. Olhar para tudo isso e ver números, isso me incomodava como jornalista também. De perceber que por trás desses números havia muitos rostos, memórias, histórias. E onde estão esses relatos? Quem são essas pessoas? Sim. Né? Antes de ir para a Jordânia, né, chegar no país Jordânia, eu tive 2 anos aí de experiência aqui em Curitiba mesmo, servindo em uma ONG que trabalhava com refugiados, em especial sírios, que chegavam até o Brasil. E ter esse contato de 2 anos com esses refugiados foi bastante significativo. Mas eu conhecia uma versão deles, que é a versão de olhar de esperança, de olhar para esse novo país, no caso o Brasil, com um olhar de vou recomeçar a minha vida. Sim. E eu comecei a perceber também que era preciso conhecer o que antecedia isso, para eu poder compreender melhor essas histórias, que gerou essas vidas. Então ir para a Jordânia, que é o país... É um dos países que mais recebe refugiados, é um país ali de fronteira com a Síria, então por conta disso também, né, o fluxo é muito grande. Vem disso também, dessa vontade de querer me aproximar dessas realidades, de dar rostos para esses números e de saber como que era a vida dessas pessoas antes, para o meu trabalho aqui como jornalista ou como voluntária numa ONG pudesse ser mais efetivo. Contar as histórias não contadas, Contar né? as histórias que não por acaso é o título do live, né? Exatamente. E você pode contar pra gente, acho linda a tua história, eu tô super emocionada aqui, eu fiquei super feliz de aceitar meu convite. Perguntar o que você fazia no dia a dia e vinculada a qual ONG que você foi pra lá também, pro pessoal saber. Bom, então nesse tempo, né, de 2 anos aqui em Curitiba com refugiados, acabei conhecendo o trabalho de uma ONG chamada Mais no Mundo, ou no caso lá na Jordânia, More International. E é uma ONG que tem bases de ação humanitária em vários lugares do mundo, principalmente lugares que sofreram com catástrofes ou conflitos, né? Sim. Então eles têm uma base na Jordânia. E foi assim que eu conheci esse trabalho e conheci a possibilidade de ir para a Jordânia de fato, né? E por meio então dessa organização pela qual eu fui, eu acabava fazendo tanto um trabalho de assistência social como de jornalista. E no trabalho de assistência social era bem a ideia mesmo de receber os refugiados quando eles tinham acabado de chegar, né, do país de origem, Síria ou Iraque. Então, literalmente, quando eles chegavam, atravessavam a fronteira ou chegavam, no caso de poucas famílias ali que chegam de avião, acolher essas famílias, levá-las para um lugar de moradia, um lugar onde eles vão poder estarem acolhidos. Recomeçar a vida. Recomeçar. Fazer a parte também de separação ali de alimentos, cobertor, aquecedor. Eu fiquei lá no mês de janeiro de 2016. Era inverno rigoroso, então se fazia muito necessário mesmo, né? Separar colchão, cobertor, aquecedor, fogão para essas famílias. E é pensar assim, que as famílias quando chegam, muitas chegam sem absolutamente nada mesmo.
é um pouco surreal para nós que vivemos longe dessa realidade, mas é imaginar que quando o movimento radical, no caso lá o Estado Islâmico, chega no país ou numa região que vai ser invadida, é muito rápida a ação. Então não se tem tempo de planejar uma fuga, não se tem tempo de planejar uma saída mais assim assistida desse país. As pessoas literalmente saem correndo muitas vezes. Com uma mão na frente e outra atrás, exatamente. sem nada. Pegam o que é possível, né, dentro da sua casa e fogem, e saem de lá correndo. Eu escutei relatos de pessoas que saíam pedindo carona, né, saíam de casa com o que dava para pegar e iam pedindo carona e correndo um bom tanto, andando, né, um bom tanto, até conseguir chegar numa região mais segura e dali tentar programar a ida para um país de fronteira. Então, essa realidade, né, de uma pessoa que largou tudo, que deixa literalmente tudo para trás, quando ela chega num novo país, no caso lá da Jordânia, a ajuda, né, em termos de doações, essa assistência social, ela se faz tão necessária por conta disso. E acho que outro ponto que é interessante falar da Jordânia é que, diferente do Brasil, por exemplo, a Jordânia ela possui uma característica peculiar em termos jurídicos de que o refugiado, quando chega lá, ele não pode exercer as mesmas funções nem ter os mesmos direitos dos jordanianos. Então, eles não podem, por exemplo, trabalhar formalmente. E se ele não trabalha, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, não tem nem o que comer. Exatamente. Então, aí, mais uma vez, a doação se faz necessária. Ou, por exemplo, não podem frequentar os mesmos hospitais que os jordanianos. Então, daí também, mais uma vez, a gente vê a importância de organizações como Médicos Sem Fronteiras num país como esse. Né? Eu vi lá que o Hospital do Médicos Sem Fronteiras era o único que atendia os refugiados. Né? Ou educação, por exemplo. Por que se faz tão importante também a ação humanitária voltada para a educação num país como esse? As crianças não podem frequentar as escolas dos locais, dos nativos. Então, ficam sem estudo. Pense, né, uma criança que nasceu nesse contexto de guerra, está nesse processo de sair para outro país, para literalmente salvar a própria vida, tem ali 5 anos, né, ela vai bem numa fase de aprendizado. Interromper tudo isso. Então, ali se faz necessário também projetos, né, e ONGs que trabalham com isso, são muito bem vistas e necessárias, né, nessas regiões. Então, além desse trabalho da assistência social, que eu comentei com você que eu fazia e que outras instituições ali realizam e é muito necessário, eu acabei fazendo também um trabalho como jornalista. Aproveitou essa... Por conta da minha profissão. Então, ali de documentar mesmo o trabalho da ONG, da Mais, claro. Para que pudesse servir de registro para eles, e isso pudesse ser utilizado em divulgações para dar visibilidade para o trabalho. Para saber que precisa, realmente carente em várias áreas, como você falou. Então, até um dos motivos que eu chamei a minha aqui também é para chamar pessoas que queiram, né, se envolver. E também ter a possibilidade de relatar para outras pessoas, né, essas realidades invisíveis. Como a gente falava no começo, né, que eu queria dar rostos para os números, era isso também. E por ter ido, né, via uma instituição que tem um trabalho já bastante efetivo lá, eu tive a possibilidade de literalmente entrar na casa de pessoas. Conviver com elas. Então, ouvir histórias olho no olho. Isso foi muito especial. Poder sentar numa casa e ouvir ali relatos, né, dessa vinda pro novo país, dos seus desesperos, das suas angústias e também dos seus sonhos. E mesmo quando eu não conseguia me comunicar com essas pessoas, né, por conta da língua... Eu ia até perguntar como você se comunicava com eles. Né, porque apesar de eu ter estudado árabe antes de ir pra lá, eu não estava fluente. Então eu dependia muito ali de um tradutor para ajudar. E isso que foi muito legal também, contar com a ajuda, né, de uma equipe. Ali a gente trabalhava sempre em equipe. Ter um tradutor na equipe ajudava muita coisa. Mas acabei sendo desafiada a usar outras linguagens também, né? E esse desafio de ir para casa das pessoas, né, romper com as minhas verdades, romper com as minhas crenças culturais mesmo, né, para entrar nesse outro universo, né, com cultura completamente diferente, costumes completamente diferentes. Para você ter ideia, né, prender o cabelo
podia simbolizar, né? Usar o cabelo preso mesmo, assim, era uma coisa estranha, porque mostrar essa parte aqui do corpo, a orelha... Pequenas coisas que a gente... podia ofender, era muito sensual. Então, assim, é realmente se adaptar a essa cultura. E romper com tudo isso me fez perceber o quanto a linguagem do afeto, a linguagem do olhar, ela era muito efetiva nesses momentos também, né? É uma linguagem universal, né? Exatamente, de chegar e com respeito, olhar para aquelas pessoas e acho que não olhar dizer, né? Olhar dentro dos olhos, assim, você não é invisível, eu estou te vendo. Você não é invisível para mim, você não é invisível pro mundo, né? Então isso foi muito especial, essa experiência como jornalista também, de estar lá registrando essas histórias, né? Vendo esses rostos e podendo me relacionar com as pessoas de uma maneira mais profunda também. Isso deve ter sido incrível. Você também tirou muitas fotos também, né? Então Sim. você aproveitou para fazer registros tanto escritos quanto fotográficos. Sim. Isso deve ser com certeza maravilhoso. E aproveitando que você está falando tanto assim do contato com as pessoas, você tem alguma história ou histórias que te marcaram assim? Por quê? Conta pra gente. Ah, sim, com certeza. A parte que eu tô mais ansiosa. Como você falou, né, que o título que a gente deu aí pra esse episódio, né, das histórias não contadas, então sim, foram muitas histórias ouvidas. E eu posso dizer de uma, assim, que me marcou muito, que foi um dia em que, como eu falei, a gente estava lá em janeiro, neve, frio, e havia nevado muito num determinado dia, e o rei tinha dado um decreto lá, que inclusive não era para ninguém sair por risco mesmo, né? Não era seguro sair naquele dia por conta do nível de neve que havia nas ruas. E a gente recebeu uma ligação de uma família que estava chegando do Iraque. E era uma família com 7 filhos, né? Um casal com 7 filhos. São 9 pessoas a família. 9 pessoas. E eles estavam chegando. E a gente precisava ir lá recebê-los, né? Porque eles estavam chegando no meio daquela nevasca toda, mas para além de decreto de rei e de neve, eram vidas, né? Que estavam precisando de uma assistência, de uma acolhida. Principalmente pensando no que eles já haviam passado até chegar ali. Com certeza. E me moveu, nossa, eu fiquei assim, muito impressionada com o quanto foi rápido o movimento da equipe em se agilizar com aquilo e nem ter pensado 2 vezes se iríamos sair ou não. A ordem Exatamente, sabe? Então, não, a gente vai, vamos nos organizar e logo a gente saiu e a gente foi pro estoque lá da organização para montar, pegar algumas coisas básicas ali, colchão, cobertor, aquecedor. E fomos buscar essa família e a gente... eles foram levados daí para uma casa de uma outra família que já estava acolhida lá na Jordânia, numa casa maior que cabia, né, essa nova família, porque acontecia isso muitas vezes, da casa ser compartilhada. Sim. Então a gente levou eles para essa nova casa. E algo que começou a me incomodar ali era o rosto daquela mãe, assim, que ela tinha um olhar muito triste e eu queria me comunicar com ela, mas eu também não falava o árabe e eles estavam todos falando entre eles, eu não estava entendendo, né, o que estava acontecendo. E sim, né, vi uma tristeza sempre no olhar das pessoas, muito por conta do que ocorre com eles. Mas aquela mulher estava me incomodando mesmo, assim, né? Alguma coisa dela me dizia, tocava meu coração. Daí eu perguntei para um rapaz que estava junto, um tradutor, e assim, qual que é a história dela, né? O que está acontecendo com essa família? E daí ele me contou que a mãe, aquela família havia vindo para a Jordânia, mas eles tinham deixado uma filha lá no Iraque. Que a filha, ela tinha por volta de 20 e poucos anos, e ela tinha o sonho de casar e ter família e viver no Iraque. Ela tinha os seus sonhos para serem vividos no país de origem dela. E ela não queria largar o país dela. Ela entendia toda a questão da crise, toda a questão dos ataques que o país estava sofrendo, mas ela não queria largar o país, ela não queria largar os sonhos. E eu ouso dizer, ela não queria largar quem ela era, né? Porque tem muito essa ideia da pertença ao território. Identidade significada por pertença ao território. Então, essa menina ela não queria abrir mão disso. E naquele momento, a mãe teve que decidir, né, o que fazer. Entre vir e deixar a filha, optar por ficar com toda a família e os filhos pequenos, né, e arriscar os outros.
E então a família decidiu vir, né, pra Jordânia e libertar essa filha pra ela ficar, liberar ela pra ficar. E daí eu comecei a entender a dor daquela mãe, o que aquele olhar me dizia. Uma decisão extremamente difícil. Exatamente. Né? E eu pude perceber o quanto aquela mulher amava essa filha, né? A ponto de permitir com que ela ficasse. Eu fiquei imaginando o quão difícil tinha sido aquela decisão. De permitir com que a filha ficasse lá, por respeitar a escolha da filha, amar tanto aquela filha a ponto de respeitar uma decisão como essa, da filha, né, poder estar colocando a vida em risco, dela talvez nunca mais ver a própria filha, mas por entender que esse era um ato de amor, né, assim, havia um ato de amor naquela atitude dela, que era de liberdade, de conferir liberdade para a filha. Sim. E eu acho que o que me marcou quando eu soube dessa história e a gente começou a chorar, eu e essa senhora, a gente se abraçou, foi porque eu lembrei da minha mãe, na verdade, né? Porque não é fácil, assim, para os pais liberarem os filhos irem, principalmente por uma zona de conflito, né? Então, acho que eu lembrei muito da minha mãe naquele momento. A minha mãe me deixando ir para Jordânia, correndo ali os riscos, né? Que são pertinentes ao local. Então, ali eu me conectei com aquela mulher. Acho que era eu como filha, sabendo do sentimento que é você poder ser livre, de uma mãe que te deixa ser livre, né, que entende os seus sonhos e te deixa ir. E acho que dela como uma mãe que é esse símbolo, né, que transmite e que traduz amor de uma forma tão ilógica para a sociedade, assim, sabe? Então isso nos conectou bastante. Essa história é uma das histórias que mais me marcou, assim. Imagino que deve ter sido bem impactante mesmo, pra você conseguir identificar até com a sua mãe. Sim. Porque as mães acabam deixando os filhos irem, como você falou, eles dão essa liberdade pra eles, sob pena de talvez nunca mais vê-los, né? Exatamente. Então, é com certeza uma decisão muito difícil. Sim. Tô vendo que tem várias perguntas aqui. Ah, é? Eu vou ver aqui, eu vou ver no celular mesmo. Tá bom. Não tá dando aqui no computador. Se der tempo, eu conto mais uma história, Ana. Pode deixar, pode deixar. Vamos ver aqui as perguntas do pessoal aqui. Estão perguntando o que te fez escolher a Jordânia, que na verdade foi todo esse teu ímpeto que você já tinha, né, de ajudar as pessoas. Vamos ver aqui. Perguntando de comida. O que tem lá de comida? Certo. E que dinheiro que eles usam? Ok. Comida, então. A comida, comida árabe, mas não é assim tão parecida com a nossa. Mas o que eu comia lá tinha assim opção de esfirra, quibe, todas as coisas existem. Mas tem um prato que eu comi lá e que eu achei sensacional, que chama makluba. Makluba? Sim. Que é um prato feito numa grande panela, um panelão mesmo, que eles colocam arroz, amêndoas, legumes, só que legumes cortados grandes, assim, cenoura, abobrinha. Nossa, gosto de tudo. Berinjela, são os legumes grandes, assim. E frango, tipo uns galetinhos. E daí eles cozinham, só que os galetinhos inteiros. E eles cozinham tudo isso junto. E daí faz um panelão disso, e daí os temperos locais também, né? Tem um tempero que se chama za'atar, que é um tempero que costuma ir nessa comida. E daí eles, pra servir, eles viram esse panelão numa travessa grande. E daí os galetinhos ficam por cima. E a ideia é que você coma com a mão mesmo. No caso, eu não tinha essa habilidade, então eles me deram uma colher. Mas algo que foi interessante, assim, nessa questão da culinária, é que a gente poucas vezes comia de garfo e faca, na verdade. Era quando comia mais de colher mesmo, né? Quando não, com a mão. Sim. E esse prato era muito gostoso, uma delícia, assim. Eu adorei. Só os ingredientes já... Sim, muito bom. E assim, além disso, a gente comia lá também muito o pão árabe, aquele pão folha com coalhada e esse tempero za'atar. É bem típico comer isso de manhã, assim, por exemplo. É super tradicional. Os doces, né? Perto da onde eu trabalhava, tinha uma confeitaria, assim, porque eu fiquei numa cidade que tinha uma certa estrutura, né, para
estrutura de cidade mesmo. Então, ainda que próxima ali tem o campo de refugiados, né? Mesmo o campo fica numa cidade que tem uma noção urbana mesmo, com loja, com banco, coisas assim. E daí tinha uma confeitaria. E servia doces de nozes, de pistache, normalmente aquela massa folhada, delícia. Bem fininha, uma massa folhada bem fininha, com esses recheios. E tem um doce lá que é muito bom, que chama, eu acho que é assim que pronuncia, Knaf. Que é uma delícia. Que é uma massinha, como se fosse uma massinha de bolo, talvez, assim, uma panqueca, com um queijo por cima e uma calda, normalmente é de rosas, né? E pistache. É muito gostoso. É uma delícia esse doce, assim. Então, esse sabor, assim, realmente foi marcante. Eu achei muito todos gostoso. os exemplos gostosos. E o dinheiro deles? Qual que é a moeda deles? Então, não lembro. Não lembro, tudo bem, acontece. Mas você lembra se era muito caro ou não? Porque geralmente as pessoas perguntam por isso. Eu não lembro o nome da moeda, mas eu lembro que a discrepância era enorme. Porque, olha, posso estar enganada. Talvez, é que agora eu não lembro se era dinar ou se era real. Mas é uma moeda, é um desses dois nomes, porque uma delas é do Emirados Árabes e uma é da Jordânia, então é alguma dessas duas. Mas, mais ou menos, na época em que eu fui, a proporção era de um dinheiro jordaniano para R$6. Nossa. Então, é bem diferente, assim, era uma moeda que valia bastante, né? Ela vale muito. Nossa, você nunca E a Jordânia é um país caro. Então, também, assim, a gente percebia isso. Eu fui ao mercado, né, assim, acabei indo ao mercado algumas vezes e percebi, assim, o quanto algumas coisas eram caras se comparado ao nosso dinheiro, né? Então... E aproveitando a pergunta comida, na questão dos refugiados, você falou que alguns ficavam em casas maiores que compartilhavam, outros em casas menores, né? Ainda tinha os campos. Como que são a comida para eles? Era tudo de doação? Como que funciona? Porque eu imagino que são culturas bem diferentes. Como que vocês conseguiam, assim, dar uma comida que todo mundo fosse comer, assim, ou gostar? Bom, como eu falei logo no começo, né, dependia muito da doação, né? As pessoas dependem muito da doação por conta do contexto lá de que não podem trabalhar e tudo mais. Algo que eu percebi de muito interessante, assim, não só da postura da Mais, dessa ONG pela qual eu fui, mas eu percebi também que a ONU também tem essa postura, que é de tentar preservar a identidade dessas pessoas, inclusive na comida. Então, as cestas básicas também eram montadas pensando nisso, pensando em ingredientes e em alimentos que poderiam, que tem a ver com o que as pessoas, com o que é o dia a dia delas de comer. Sim. O pão, ingredientes para poder fazer o pão folha, o pão árabe, sei lá, o grão de bico, esse tempero za'atar, sabe? Isso foram coisas que eu fiquei bem marcada, assim, quando eu vi eu acho que a gastronomia tem muito a ver com a identidade cultural da pessoa certeza. também. E isso foi algo que aqui no Brasil também, no tempo em que eu fiquei na outra ONG aqui na CAEB, trabalhando com refugiados, eu também percebi isso, que havia esse cuidado de tentar sempre montar uma cesta básica ou doações com ingredientes que iam possibilitar com que essas pessoas comessem o que elas estão habituadas a comer. Eles não estão habituados a comer arroz e feijão. Exatamente. Né? Arroz e feijão não os conecta com a sua identidade cultural. Então, e eu acho que isso é fundamental ter essa preocupação com certeza, aquela coisa de conforto, comida de conforto, né? Que te faz lembrar de casa. Né? Muito bem, vamos ver aqui perguntas. É dinar jordano a moeda. Dinar! Obrigada! Vamos aqui. Aqui. Entre um acolhimento e outro, calma que tá subindo aqui, não tá parando. Ai, gente, por que não para? Pera aí. Tá deixando parar aqui a pergunta. Entre acolhimento e outro, conseguiu conhecer algum ponto turístico? Sim, consegui. Quais? Então, aí acho que é interessante, porque realmente, quando você vai para um trabalho como esse de ação humanitária, o ritmo é bem puxado, né? Então, você acorda já trabalhando e vai até de noite e por mais que a gente parava ali, né, no meio da tarde
as atividades mais de ir à casa das pessoas, né? As atividades de visita, mas continuam outras atividades, né? Principalmente porque eu estava fotografando, então daí começa o trabalho daí de edição de foto, de editar as entrevistas, né? Então o trabalho não parava. Isso era bem puxado. Mas a gente tinha, durante esse 1 mês que eu fiquei lá, eu tive alguns dias de folga. E nesse tempo de, assim, alguns dias assim, 3. De 1 mês, 3. Mas foi muito legal esses dias, porque eu pude conhecer a capital, Amman, então eu pude ir à capital, e a capital em si já tem pontos turísticos que são muito lindos, da época romana, então também da arquitetura romana presente, né, na região. Tem um teatro lá, nos moldes do Coliseu, assim, que é muito legal de visitar. Toda essa questão da acústica, né, desses espaços, e pensar nas histórias que aconteceram lá também. Tem também um espaço em Amman, que é de umas ruínas romanas também, que é incrível, onde tem um pôr do sol lindo. Esse é um pôr do sol. Que vale a pena ir e ver o pôr do sol. Você vê o pôr do sol de lá, você contempla a cidade. Amman você consegue contemplar porque fica num ponto alto da cidade. Então é muito legal você passear por esse espaço ali de preservação arqueológica, né, dessas ruínas, e ver assim, né, a cidade de um outro ponto de vista, contemplar o pôr do sol dali. Além disso, eu tive a oportunidade de ir a Petra. Deve ser que maravilhoso. Foi que é a foto da divulgação. Que é a foto da divulgação. Que é uma experiência também bastante especial, porque para você chegar ali naquele monumento que é clássico ali de Petra, a gente vai caminhando por uns rochedos. Então, você também é uma caminhada silenciosa, uma caminhada, ainda que tenha muitos turistas, mas você vai percebendo, sabe aquele vento que encana entre as rochas, e aquilo vai ambientalizando, né, tudo aquilo dentro de você. É muito especial a experiência. E as cores me chamam muita atenção, as cores de Petra, assim, todas aquelas cores, né, de rosadas, laranjadas. E, bom, ver a Petra, né, que é essa capela esculpida ali na pedra, isso é bem... Pensar quantos milhares de anos isso tá ali, né? Conseguiram talhar a pedra. Isso é muito legal. E, além disso, fui também pro deserto de Wadiram, que é o deserto onde foi gravado Perdido em Marte, com Matt Damon. Sim. E foi muito legal, assim, ter ido para esse deserto, por vários motivos, assim. Eu acho que a experiência do deserto em si, também, do silêncio, do vazio, do deserto, te leva para dentro de você, assim, para você repensar muitas coisas na sua vida, se questionar sobre muitas coisas. Teve um dia lá, na noite, que nós dormimos no deserto, e daí no outro dia eu acordei super cedo, madruguei, e saí andando lá bem louca, sozinha, pelo deserto, para ver o sol nascer no meio das montanhas, e foi algo que é uma visão que, assim, que eu nunca vou esquecer. E eu acho que o mais especial de tudo isso, desses passeios turísticos, foi que a gente teve... Eu tava lá junto com uma outra brasileira, com a Bárbara. Não sei se ela tá vendo, mas falei pra ela ver. Sim. A Bárbara, e a gente pensou, por que não levar alguns refugiados para passear com a gente? Isso é incrível. Propor para eles também uma experiência de conhecer esse novo país em que eles estão por outro olhar. De permitir com que eles se conectem com o que é belo nesse mundo, diante de tantas outras cidades que eles têm vivido. Então a gente foi com um grupo de refugiados, de pessoas refugiadas, para esse passeio de Petra e de Wadiram. E foi sensacional isso. Ter vivido essa experiência com eles significou muita coisa. Eu acho que foi isso, na verdade, que significou ainda mais a conhecer esses pontos turísticos, né? Foi interessante porque teve uma situação lá no deserto que a gente estava caminhando, né, pelas dunas e tal. Ele é um deserto bastante rochoso, mas tem algumas partes que são como dunas de areia. E a gente estava caminhando e daí tinha uma duna bem grande. Vamos subir na duna e tal. Daí todo mundo subiu. E de repente, assim, uma das moças refugiadas, uma egípcia, ela pegou na mão de um outro cara lá, iraquiano, e eles desceram correndo aquela duna. Nossa, incrível. E rindo e gritando, assim, sensação de liberdade total. E daí a gente desceu atrás correndo também. E daí, quando a gente chegou lá embaixo, né, ela falou assim...
Nossa, eu não sentia isso desde os 17 anos. Ela tem 30 hoje. Nossa. E parece... Contar isso às vezes parece assim, muito simples. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Pra gente que não passou por nenhuma dificuldade. Mas quando ela falou aquilo, pra mim eu falei, puxa, sabe, que significativo. Porque a história dela, tanto a cultura em que ela estava inserida, né? De quantas privações... sobre quantas privações ela não viveu, quantas opressões ela não sofreu. E agora a questão de estar refugiada, né? Que limita muita coisa na vida dela também. E em particular, essa moça tinha uma situação bastante delicada, que era de não poder sair da Jordânia por conta de um problema com o visto dela, que envolvia a liberação do marido, que não aceitava a condição em que ela se encontrava, enfim. Ela estava presa num país que não era dela. Exatamente. Então, ela era uma pessoa que ainda tinha mais prisões do que as outras, né? De certa forma. Então, ela ter falado, eu me senti livre, a expressão dela de liberdade, na verdade, no grito e na risada, e descer correndo, aquilo me marcou muito, assim, né? Mas deve ter sido maravilhoso. Então, realmente ter vivido isso com eles foi muito especial. E aí, de começar a perceber que quando a gente vai para um trabalho como esse, não é... Sim, existem necessidades básicas a serem supridas, como alimentação, produtos de higiene, o aquecedor, o cobertor, o colchão, mas existem outras necessidades, existem outras lacunas, né, dentro de um ser humano. E estar refugiado é uma condição, como eu falei assim, é um estado, né? Ele está refugiado, ele não é refugiado. Aquela pessoa está naquela condição. E como fazer para que ela se reconecte com quem ela realmente é? Nem que seja por um momento, né? Exatamente. Então, acho que foi um pouco disso, assim. Não, adorei, porque você passou, assim, dos limites de uma voluntária, de uma jornalista. Você realmente se conectou com as pessoas. Você viveu um relacionamento de amizade mesmo com elas. E acho que isso é muito rico. Isso é muito rico. Não tem nem palavra pra descrever, eu acho. E aproveitando que você tá falando isso, eu ia te perguntar, tem como uma pessoa viajar, aproveitar uma viagem e prestar um trabalho voluntário? Porque eu acho que às vezes muita gente que tá aqui nos assistindo agora pensa, nossa, que bacana, eu queria muito poder participar disso. É possível? Tem algum requisito na mais mesmo que você trabalhou? Sim. Bom, eu acho que é totalmente possível uma pessoa conciliar uma viagem, mesmo que seja de férias, né? Contemplar ali parte dessa viagem para fazer turismo e uma outra parte para fazer um trabalho voluntário. Tanto na Jordânia como em outros países. Eu até aproveito para indicar, tem uma amiga, Thalita Ribeiro, que escreveu um livro chamado Turismo de Empatia, em que ela fala exatamente sobre essa possibilidade de você ir para lugares considerados assim inóspitos e impossíveis de você ir, como Jordânia e Iraque, né, diante dos conflitos, e você se conectar com as pessoas e você fazer tanto um turismo de conhecer lugares, mas também de conhecer lugares por meio das pessoas, né, de você se conectar com essas pessoas, seja num trabalho voluntário, seja se permitindo viver essa realidade no dia a dia ali, sabe? Conhecer alguém num café ali da região e desenvolver uma conversa e passar a conhecer o mundo daquela pessoa, né? Pelo olhar dela. E pensando nas instituições que trabalham, né? A Mais, ela tem alguns pré-requisitos para você ir para a ação humanitária em si. Mas uma coisa que eu acho muito legal da instituição é que, mesmo aquelas pessoas que não se adequam a esses pré-requisitos, elas podem também contribuir de alguma forma, porque a Mais tem uma casa para voluntários, lá próximo à capital, próximo a Amman, em que pessoas que estão indo a turismo podem também se hospedar lá. Então também é uma forma de ajudar, porque daí o dinheiro investido na hospedagem acaba voltando para projetos da organização. Então, ainda que a pessoa não possa, neste caso, ajudar na ação humanitária, mas ela pode, às vezes, ir se hospedar nessa casa. Bom, vai acabar se relacionando com as pessoas, né, com outros voluntários, com refugiados que estão por lá, vai conhecer também um pouco dessa realidade e acaba também ajudando financeiramente o projeto. Porque a Mais, na verdade, formalmente falando, como foi o seu caso, é para as pessoas cristãs mesmo, que seguem essa linha, né? Então, se caso a pessoa não siga, ela pode ajudar dessa outra maneira. Sim, exatamente. Muito bacana. E eu acho que, né, quando a gente fala das possibilidades de ajuda, né, tem outros a própria Mais, né, tem base em outros países também. Então, não só Jordânia, tem na Colômbia, Haiti,
e pode contribuir. Eu acho muito, muito válido mesmo, assim, apostar no voluntariado. Tenho certeza, eu fiquei super interessada. E já até adiante que quem tiver qualquer dúvida, mesmo depois que acabe o vídeo, comenta aqui que eu converso com a Mia, que ela ajuda, pode guiar as pessoas até aqui de Curitiba, às vezes, né? Pra poder fazer um projeto desse, né? Sim. Que eu acho bem legal. E aproveitando para te perguntar, o que você sentiu que mudou a tua vida, essa experiência, né? Você tinha falado pra mim antes. E o que você acha que te mudou, que você quis ajudar hoje, assim? O que você mudou na sua vida hoje, assim, pra conseguir ajudar mais essas pessoas? Certo. Bom, eu acho que, aproveitando algo que eu esqueci de comentar, retomando a tua última pergunta, né, de que pessoas que estão em Curitiba, às vezes a gente acha que a gente só pode também ajudar essas situações indo pra lá, né, indo pra perto. Mas existem organizações aqui na cidade, de atuação aqui em Curitiba e em outros estados, diretamente com refugiados e que, independente da sua religião ou do que você crê, ou às vezes até independente da tua formação, né, a pessoa às vezes pode até não ser formada, pode ser um jovem que está ainda se graduando, pode ajudar. Né? Eu gostaria de citar aí ADOS. É uma instituição muito legal que trabalha com voluntariado. O projeto Linion, aqui da cidade também, que trabalha daí com foco mais no empreendedorismo. Sim. De despertar essa noção de empreendedorismo nos refugiados. Capacitação profissional, né? O próprio CAEB, que é essa instituição na qual eu servi durante esses 2 anos aqui. Certo. A Caritas, que é uma instituição bastante conhecida também. Ela é vinculada à Igreja Católica, mas ela trabalha com pessoas, né, de outras fés também. Então, em vários momentos, várias etapas da acolhida aos refugiados, desde assistência social, psicólogo ou um voluntário, como eu falei, sem alguma formação ainda, mas que está disposto a ajudar. Então, existem outras formas, né? Bem bacana. Eu acho que, agora voltando, né, para tua pergunta de transformação. Bom, não tem como ir para um lugar desse e voltar igual, isso é fato. Né? Volta-se muito diferente. E eu acho que, assim, enquanto eu estava lá, muita coisa passava na minha cabeça, assim, né, sobre como eu posso transformar tudo isso que eu vi, né? De que forma essa realidade pode ser modificada, o que eu posso fazer, como eu posso ser mais efetiva. Sim. E num primeiro momento, assim, o que veio na minha cabeça, eu acredito que foi, assim, ideia de Deus mesmo, né, pra mim, foi de fazer palestras. Então, conscientizar as pessoas a respeito disso. E, de alguma forma, através dessas palestras, conectar realidades também. Contar um pouco do que eu vi lá, para que pessoas que talvez nunca vão até lá ou que nem imaginam o que está acontecendo possam estar mais próximas disso. Então, ano passado foi um ano que eu fiz um monte de palestra em universidade, escolas, teatro, falando do assunto mesmo. E foi muito gratificante, né? Foi uma possibilidade, foi incrível, na verdade, ser essa ponte entre as pessoas, né? E mais pro final do ano surgiu a ideia de elaborar aí alguns produtos, né, com a ideia de promover também uma divulgação do trabalho da Mais, mas também de ser um convite a contemplar essas vidas, entender que nessa condição de refúgio existe uma beleza na humanidade que se encontra refugiada, existe uma beleza no ser humano que está ali, né? Existe vida naquele ser humano. E daí, que era o que eu comentava com você antes, os produtos que eu junto em parceria com outras pessoas também, com amigos e pessoas que foram dando palpites, a gente criou, são fotos que podem ser encontradas em envelopes como esses. Histórias não contadas. Histórias não contadas. E a ideia é que toda a venda, né, todo o dinheiro arrecadado com a venda desses materiais seja revertido para projetos lá na Jordânia. Em especial esses projetos da Mais. Claro. E nesses envelopes, então, a ideia que a gente pensou era realmente de trabalhar tudo com o conceito do manual e das memórias e aquilo que é único de cada pessoa. Então, Histórias Não Contadas é um carimbo, sou eu mesma que carimbo, né? As correntinhas de tecido, aqui no caso de lã, fazendo uma menção também à tapeçaria do Oriente Médio. Pensar nessa cor também é pensar no que ela remete para quando a gente fala de Oriente Médio. E daí quando a gente abre esse envelope, se quiser mostrar mais pertinho, tem a foto. Todas as fotos tiradas por você? Sim, todas as fotos tiradas por mim e fotos que são
reais, né? Fotos de pessoas que eu realmente conheci, de que eu fui na casa, que eu passei tempo com essas pessoas. E um texto que conta um pouco dessa experiência. Não necessariamente o texto ele fala da pessoa da foto, mas dessa experiência com a pessoa da foto, desse momento vivido lá. Nossa, muito lindo. Então, envelopes. E daí a gente pensou também em caixinhas de fotos como essas, que a ideia mesmo é colecionar, então, essas histórias, né? Histórias não contadas, e aqui poder ser um espaço de... como se essa caixinha fosse guardiã de memórias, né? Então, com histórias em texto, que possam ser guardadas aqui, as histórias em fotos, como essas, e aqui você vai montando uma caixinha mesmo de memórias, tanto dessas memórias dessas pessoas, quanto das suas próprias memórias. Também é um convite para que as pessoas escrevam e coloquem aqui as suas histórias não contadas. Essa maravilhosa ideia, muito bonito. E também um caderno, feito por uma amiga minha, por duas amigas, Camila e Anneli, que tem uma empresa chamada Amor de Papel. Sim. Podia ser melhor a empresa Amor de Papel. Que tem tudo a ver também, né, com essa ideia do que o papel nos traz, né, nos remete, nesse contexto todo de histórias não contadas e dessas pessoas. Então, um caderno... Why not contar as histórias não Exatamente. contadas, né? Nossa, lindo. Então fica o convite até pro pessoal, se alguém tiver interesse nesse produto, entre em contato aqui, comenta, e a gente faz a ponte aqui. Bom, pra encerrar essa nossa conversa, que eu amei, eu acho que vai deixar as pessoas com gostinho de quero mais, comentem aqui que a gente não vai deixar vocês no vácuo. Eu sempre adoro encerrar os lives com aquela pergunta que é: o que significou pra vocês? Tem algumas palavras, assim, que simbolizam essa experiência maravilhosa que você viveu na Jordânia? Sim, eu tenho palavras. Então vamos lá. Bom, eu sou jornalista, então eu tenho muitas palavras, né? Sim. Costumo colecionar palavras, mas essa experiência eu traduziria ela em 3 palavras. A primeira palavra é Deus, porque é Ele que me sustenta em todo o tempo, assim. É Ele que me sustenta em momentos como esses, né? É porque Ele existe na minha vida, é porque eu creio em Deus, é porque eu creio em Jesus Cristo, na figura de quem é Jesus, que eu consigo ir para uma zona de conflito e mesmo no meio de um contexto de guerra, de bombardeio, de tristeza, de desgraça, ter plenitude dentro de mim, ter paz aqui dentro. Em todo o tempo eu sentia lá que eu estava em paz, que era o lugar que eu tinha que estar, que era aquilo que eu estava fazendo, era o que eu havia sido chamada para fazer. Então Deus é a minha primeira palavra, porque é Ele que me sustenta. Minha segunda palavra é amor, porque eu não acredito que, diante de contextos como esses, sentimentos como dó, pena, movam as pessoas a uma transformação efetiva. Mas eu acredito que o amor é um sentimento nobre o suficiente para nos levar em direção a essas pessoas e nos movermos em amor em direção a elas. É a base de tudo, né? Sem amor, nada existiria. Para fazer as coisas serem diferentes. E a minha terceira palavra é justiça. Não uma justiça própria ou uma justiça baseada em ira, né? Mas é uma justiça que, ao ver algo que me indigna, eu me compadeço daquilo e eu me movo nesse amor, né? No que eu falava antes. Eu me movo em amor em direção a essa pessoa e em atos de justiça eu busco essa transformação. Nossa, maravilhoso. Eu acho que as 3 têm super a ver. Então, gente, why not Deus, why not amor, why not justiça? Vocês gostaram desse live maravilhoso, inspirador? Deem um curtir aqui, compartilhem e qualquer dúvida comentem aqui que a gente responde. Até a próxima, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, tchau. Tchau.